Muito obrigado a todos que estão unidos nesta sala virtual, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa a respeito deste tópico. Agradecemos imensamente ao Blossom, essa casa fundada pela nossa querida Kemi. Ela falou que Marcelo é uma alma querida. Eu falo triplicado, porque ela é muito, muito querida aos nossos corações. E a Kemi, eu brinco, que faz parte do departamento de divulgação na Califórnia da Federação Espírita da Flórida. Vamos unir aí Califórnia com Flórida, né? Depois a gente conversa Quem sabe isso um dia acontece, né, Kemi? Nas nossas brincadeiras, algumas coisas boas sempre acontecem. Mas abraço a todos vocês, com muita ternura. Esse tema, ele é realmente muito empolgante, porque todo ser humano busca a cura do corpo, busca espiritualidade, logicamente, de acordo com a sua capacidade de entendimento do que seja a espiritualidade. Me lembro, nas primeiras leituras da codificação, quando Allan Kardec traz esta palavra nova, falando de espiritismo, e ele menciona para coisas novas, palavras novas, para que possamos, de uma forma muito mais específica, muito mais objetiva, identificar estas questões que hoje, aliás, não hoje, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, naquela data magistral de 18 de abril de 1857, nós vimos todo um mundo sendo descortinado e a proposta de verdadeira espiritualidade, como aquela que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, e muitos de nós ainda titubeando, ainda um pouco desconexados com este verdadeiro mergulho do que é ser espiritualizado, todos nós ainda estamos, de uma certa forma, um pouco obscurecidos por o que seria realmente isto, e buscamos as curas ainda do corpo, nos esquecendo de que a verdadeira cura começa na alma. Eu gosto muito de ciência, embora a vertente que mais me afeiçoou seja a vertente religiosa, o religar e esta conexão com o Criador, com o divino, eu gosto muito da parte científica e tenho acompanhado nos jornais, nas páginas acadêmicas, falando sobre as questões, sobre as novas descobertas, sobre o desvendar da genética, as possibilidades que estão aí sendo apresentadas pelos diversos laboratórios, pelos diversos departamentos, apresentando verdadeiras propostas de cura física, mas nunca nós temos visto, nestes tempos, um número tão grande de pessoas com depressão, com ansiedade. Parece que é a enfermidade do século, da década, do século. Eu não sei nem se é da década ou do século, mas nós percebemos que há uma quantidade imensa de pessoas, embora possuidora de bens materiais, aparentemente com uma situação muito bem organizada, muito bem, aparentemente, sobre a ótica materialista, muito bem administrada, com um grande vazio dentro de si mesma. Algo que, como se fosse assim, buscam algo lá fora, quando, na verdade, todas as respostas se encontram aqui dentro. E aí, a proposta espírita nunca foi tão necessária como nos dias atuais. Tem uma parte que eu gosto muito, eu tenho repetido muito, e até em palestras que já fiz a respeito desta temática, no livro Obras Póstumas, ele que foi lançado em 1890, ou seja, Kardec já estava desencarnado, lá na segunda parte, na segunda parte do livro, no capítulo 27,
Kardec traz uma resposta, na verdade foi uma mensagem trazida por duas médiuns que ele não menciona o nome. Ele fala senhoras M e senhora T. Foi uma mensagem que foi recebida em Paris no dia 25 de abril de 1866. E é uma comunicação, elas estavam no estado sonambúlico e trazem esta mensagem falando da regeneração da humanidade. Vejam, 1866, ou seja, um bocado de tempo. Mas nestas revelações, as médiuns nos trazem que alguma coisa estaria por acontecer. Ou seja, o nível de depressão, o número de suicídios se multiplicariam numa tal proporção que até as crianças, muitas crianças, passariam por esta enfermidade. E nesse processo sonambúlico, de desdobramento, as médiuns nos trazem que a loucura jamais terá atingido, falando do futuro, 1866, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de seres humanos que antes mesmo de morrerem estariam riscados do número dos vivos. E segue, em francês, são esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso, segundo as duas médiuns, se cumpriria pelo encadeamento das circunstâncias, como eles haviam dito, sem que houvesse a mais ligeira derrogação das leis da natureza. O que significa dizer? Que os espíritos já estavam antecipando e os tempos que nós estamos vivendo, apesar de todo o avanço da ciência, de todas as possibilidades, as questões relacionadas à depressão, ao suicídio, à busca de algo lá fora, quando as respostas já se encontram disponíveis aqui dentro, parece que ainda vai deixar esta grande lacuna e tantos estarão sofrendo destas enfermidades. Parece um vazio existencial. E aí a gente traz o tópico espiritualidade e cura. Porque Emmanuel fala logo no comecinho da obra Nosso Lar, que de fato todos nós precisamos de espiritualismo, de espiritismo, mas mais importante, de espiritualidade. Ou seja, descobrirmos que nós somos imortais, que a dor, sem dúvida, vai nos alcançar, fruto das escolhas mal feitas de um passado que, sem dúvida, navegamos, mas que elas devem ser encaradas de uma forma diferenciada. Quando a nossa ciência, ainda muito voltada aos padrões do materialismo, deixar de não só verificar as questões relacionadas ao ponto, as questões fisiológicas, mas buscar as questões psicológicas, as questões espirituais, nós vamos desvendar mais uma fronteira. E o Espiritismo tem esta proposta. Vai nos mostrar, para aqueles que são estudiosos desta doutrina, porque existem muitas doutrinas espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. E aí, por isso, Kardec cria a palavra espiritismo, mostrando algo além das questões de uma espiritualidade rasa. Vai nos mostrar que nós somos espíritos imortais, vamos viver de forma imortal, vamos passar pelas experiências necessárias para o aprimoramento, para o burilamento, vai nos falar da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade entre esses dois planos da vida, ou seja, uma série de postulados que nos traz outro tipo de ótica. Se nós formos visitar a obra Dias Gloriosos da nossa querida mentora Joana de Ângeles, lá no capítulo 6, quando ela fala de enfermidades da alma, Joana vai fazer nesta passagem algo
belíssimo, vai falar que o cérebro humano, esse conjunto de equipamentos, este conglomerado de neurônios muito delicados, caprichosamente colocados de uma forma muito específica, eles, sem dúvida, fazem parte de um mecanismo absolutamente fantástico. Mas ela faz um mergulho, vai passear ali, começando sobre as doutrinas de Galeno, nas questões do transtorno de humor, nas demonstrações de Gall, com a frenologia, vai avançando ali em uma série de outros aspectos, visitando o histórico destes que foram os que tentaram desvendar estas possibilidades da fisiologia humana, dos sintomas de comportamento, das neuroses, de todos esses detalhes. Mas a nossa querida Joana, num determinado momento, vai nos mostrar que tudo tem a sua gênese no espírito. O cérebro, sem dúvida, ele deve ser estudado do ponto de vista anatômico, das questões relacionadas à materialidade, mas toda enfermidade, quando se manifesta no campo material físico, tem a sua gênese no espírito imortal, através dos complexos de culpa, através dos dramas vividos e transportados vida após vida, neste processo solidário entre aspas, entre as encarnações. Porque eu sou hoje o que eu fiz ontem. Hoje eu sou fruto da minha semeadura. Por isso nós não podemos nunca nos eximir de um processo de autoburilamento, de autodisciplina. Eu tenho observado em no campo político, nestas doutrinas espalhadas pelo mundo, nós estamos muitas vezes propondo uma liberdade. Eu sou livre, faço o que eu quiser. É verdade. Tudo eu posso, mas será que tudo me convém? Porque a proposta é muito interessante desta liberdade a todo preço, a todo custo, porque, sem dúvida, talvez eu dando vazão a estas liberdades, talvez libertinagens, cada um vai se colocar de uma forma como muito melhor, como se identifica, vai perceber que talvez estejamos postergando os processos de autodisciplina que vão nos colocar em uma posição um pouco mais adequada para que a felicidade real, a cura real, melhor dizendo, possa me bater à porta. Então, Joana vai nos trazer que, no que diz respeito à saúde, a ação do nosso cérebro, sem dúvida, é decisória, em razão dele ser o decodificador do pensamento, do nosso pensamento, e o direcionador dessa nossa onda mental, que, sem dúvida, é portadora de energias ainda desconhecidas, mas que a doutrina espírita nos traz. É, sem dúvida, o cérebro físico, este centro de comando de toda a nossa organização somática, e vai processar, sem dúvida, todos os processos construtivos e degenerativos. Então, nós vamos perceber que, tantas vezes, as enfermidades, a situação das bactérias que encontram um campo propício dentro do espírito, dentro do corpo físico, melhor dizendo, ainda fragilizado. Toda a situação que estuda a virologia, as questões da imunologia humana, tudo isso vai encontrar um campo propício ou não relacionado aos fatores kármicos necessários para que a gente possa, neste processo de experimentar uma enfermidade física, quem sabe expurgar tantas situações ainda complexas que fazem parte do nosso momento atual.
Por isso, Joana segue mantendo-se por muito tempo incubado no nosso organismo. Muitas vezes, determinados vírus, determinadas bactérias, elas podem até, melhor dizendo, elas podem ficar até inativas, como se fosse, nós temos as possibilidades de desenvolvermos determinada enfermidade, determinada patologia que está ali como que latente. Mas dependendo da minha forma de me comportar nessa atual experiência, que é esta nova encarnação, eu posso dar guarida a estes hospedeiros, emitindo muitas vezes as nossas ondas vibratórias de pensamento de culpa, de pensamento de rancor, de ódio, criando um campo propício para que aquilo que estava de forma latente encontrasse a sua forma de se proliferar. Aí a gente vai lá na nossa querida, no espírito amigo, que é a nossa Joana, que está lá no Evangelho, quando fala que a dor às vezes bate na nossa porta, e ela nos diz, a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. Mas ela segue dizendo, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou, que nos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. E ela vai completa, sede pacientes. Porque isso, muitas vezes nós escutamos, é pela dor ou é pelo amor? É o jargão muito conhecido dos espíritas e outros também. Será que eu não apliquei? Será que eu não utilizei de todo este conhecimento que a doutrina dos espíritos me traz para amar um pouco mais? Para perdoar um pouco mais? Para tolerar um pouco mais? Nós não estamos falando aqui de deixar o povo fazer o que quiser, porque senão o mundo seria um caos. Isso vai muito de uma proposta íntima de criar esta ambiência íntima de uma forma muito mais branda, para que vírus em potencial, bactérias, fenômenos patológicos que estavam ali como uma proposta, caso eu não aceite o amor, venham como ferramenta de corrigenda do espírito imortal. E aí sim, é a dor que será a minha professora para que uma humildade, para que uma misericórdia, para que uma doçura e uma brandura possam a me visitar no tempo adequado. Visitando o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, aquilo só passa a ter um sentido quando a multiplicidade das vidas encontra no exercício do raciocínio um campo de análise dentro de cada um de nós. Como nós poderíamos imaginar? Bem-aventurados aqueles que choram, que sofrem, porque esses seriam consolados. Como isso passa a ter sentido se eu tenho apenas uma existência? Alguns estão com umas vidas maravilhosas e eu preciso ser o boi de piranha para atravessar este rio da dor e ser como um exemplo. É preciso que nesta infinita justiça do Criador haja um sentido. E aí nós percebemos que, através do estudo da doutrina espírita, sim, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque através da professora chamada dor, nós vamos um dia sermos consolados e nos encontrando numa posição de perfeita estabilidade, de total espiritualidade, como nos propõe o nosso querido Emmanuel, encontrar a cura real e a vitória sobre todas as paixões. Joana vai seguir nesta mesma obra, que graças ao nosso corpo sutil, o nosso perispírito, constituído destas energias muito específicas que estão sendo estudadas, estas ondas mentais, muitas vezes decorrentes das nossas fixações
destas ideias, dessas ideoplastias, mais tarde elas podem ser, sem dúvida, corporificadas em determinados atos, em determinadas situações, e vão imprimir, como diz Joana, estes fatores que se fazem responsáveis por estas ocorrências profundas na nossa estrutura mais sutil deste corpo sutil que é o nosso perispírito. E aí a gente percebe que tudo começa no espírito. A inteligência faz a forma e a forma faz a forma. A inteligência é o nosso espírito. A forma é este corpo sutil que vai unir esta forma, que vai imprimir nesta forma, que é o nosso corpo físico, trazendo todas as enfermidades ou, de maneira alguma, algo totalmente diferenciado. A cura real. São tantos os processos de cura, de espiritualização, fenômenos que ocorreram, verdadeiras sinfonias do amor que nos trazem esperança, que nos mostram que, apesar da dor, como diz o nosso Leon Denis, por que existe a dor? Ela é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação. E todos nós, todos os seres passam por essas experiências. Alguns de vocês, e eu muitas vezes me perguntei, por que os animais sofrem? Não tem karma a expiar? Meu Deus, o que eles fizeram para expiar? E aí o nosso Leon Denis nos vai falar que esta experiência chamada dor, ela precisa estar tão introjetada no princípio inteligente, naquele espírito que está ali, mesmo nas formas animais, para que ela possa, alcançando o estado hominal, nenhum de nós possa, uma vez, não possa julgar. Melhor, não é desta forma que ele fala. Aí a gente vai olhar em Lázaro, no capítulo 17, quando, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Lázaro traz em Paris uma mensagem em 1863, falando que Deus criou todos os homens, toda a humanidade, iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelas mesmas causas, a fim de que nenhum de nós possa julgar em sã consciência um mal que pode fazer para o outro. Interessante isso. Olha que beleza, como é que este processo começa desde o reino animal e alcança o reino hominal. E mesmo assim a gente mete os pés pelas mãos e cometemos as nossas faltas e lesamos o próximo e lesamos a nós mesmos. E aí voltamos à mensagem das duas médiuns, que nunca o sofrimento, o suicídio teria alcançado números tão inimagináveis, como vemos aí na Organização Mundial da Saúde. Os números, mais de 400 milhões de pessoas com profunda depressão. Então a dor vai ser este convite de Deus para que a gente possa aceitar uma entrevista com Ele. Quando o amor não nos bate à porta, a dor vai ser, sem dúvida, a nossa querida professora. Não é tão querida, eu sei que parece fácil falar, mas ela é, sem dúvida, necessária, ainda é necessária para o nível evolutivo do qual nós nos encontramos. Por isso que no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá no capítulo 17, o nosso Leon Denis, mais uma vez, ele vai falar a respeito da revelação pela dor. Por isso, a necessidade de uma crença robusta para que possa nos esclarecer a respeito destes fenômenos. Como é que você pode, de repente, chegar... todos vocês aí trabalham, são frequentadores de casas espíritas, às vezes chega uma mãe e fala, perdi meu filho, desencarnou há poucos dias, eu não sei o que fazer.
Aí, se a gente vem com aquele discurso todo decoradinho, parece até que não abre uma cartilha, não encontra um raporte. Só uma doutrina capaz de trazer toda esta lucidez, com doçura, não com os proselitismos que talvez fizemos ao longo de vidas e vidas, mas com a explicação robusta, mas ao mesmo tempo sensível, mostrando que houve uma causa inicial a todos esses processos. Trará no tempo certo o consolo a esta mãe, que vai, sem dúvida, encontrar nesta doutrina as suas esperanças para dias melhores. É preciso trabalhar aqui dentro. É preciso encontrar a verdadeira espiritualidade, esta conexão com o divino, para que a gente possa verdadeiramente ter a cura real. Eu gosto muito de uma história, e eu já fiz essa palestra em outros lugares. Lógico que teve uma abordagem talvez um pouco diferente, mas eu gosto muito de trazer uma história que é da psicografia do nosso Divaldo. O livro se chama Luz do Mundo. É uma psicografia do Divaldo, e o espírito que dita é Amélia Rodrigues. E lá no capítulo 25, nós vamos encontrar a conversa, e o título é A Cura Real. A conversa de duas amigas. Uma patrícia romana, Lavínia, e a outra, a sua amiga, que era uma espécie de companheira, alguma coisa assim. Ela foi contratada, talvez, para ajudar, para fazer companhia a Lavínia, a Miriam, uma judia, a outra romana. E eu vou trazer aqui, mais ou menos de acordo com a minha memória, como é que é este capítulo final. E na conversa Lavínia, essas coisas são interessantes. E ela começa a falar, os cristãos, Lavínia, constituem um grupo muito cordato. Eles são muito especiais. E aí começa a trazer uma série de predicados relacionados aos cristãos. Aí a Lavínia, que era romana e que não era cristã, fala, como é que você fala isso, Miriam? Meu Deus, eu nunca soube que você era cristã. Meu Deus, como é que você traz isso tudo? Isso é um sacrilégio. Não é dessa forma, não estou entendendo você falando isso tudo. E aí a nossa Miriam fala, eu compreendo, minha querida Patrícia, eu sei que é difícil de explicar. A verdade é que estes cristãos são algo que me tocam muito ao coração. Eles não têm os deuses romanos, não têm as entidades romanas para render algum tipo de homenagem, de maneira alguma. E aí a Lavínia vai e interrompe. Para, você parece uma cristã. Não, não, Lavínia. Se eu pareço uma cristã, eu acho que isso é até um elogio. E aí começa aquela conversa, a Lavínia fala assim, não fala disso, você está blasfemando, você enlouqueceu. Aí, por que você nunca me falou desse Jesus? A senhora nunca me perguntou. Mas o que você tem a favor desse crucificado e com relação aos nossos deuses? Com certeza ele morreu crucificado porque merecia. Devia ser uma pessoa assim, desprezível. Ah, Lavínia, quem o conhece, nunca mais é o mesmo. Mas você era paralítica quando você o conheceu? Eu era. E ele não te curou? Não do corpo. Não do corpo. E aí ela vai e traz. Escuta, Lavínia, deixa eu te trazer aqui um pouco da minha experiência. Eu ouvi falar deste homem chamado Jesus, quando eu era jovenzinha, com a minha juventude, ainda tentando, na esperança de ser curada da minha paralisia. Aí ainda estavam aqui, eu tinha toda a esperança quando comecei a escutar das suas curas, dos milagres, das situações todas. Diziam que o Rabi curava todo tipo de ferida, de toda a natureza. Limpava as mazelas do corpo, da alma, as enfermidades, afastavam os demônios daqueles que estavam
possuídos por esses demônios. E aí eu pedi muito que me levassem até ele, no local onde ele estava, ali num sítio onde ele pousava. Ele pernoitava, Lavínia, na casa de um dos seus seguidores de nome Pedro, uma casa modesta, né? E ele está agora em Roma aqui, Lavínia. Este Pedro está aqui em Roma. E aí eu fui conduzido à sua presença e ele me perguntou com uma voz que eu nunca vou esquecer: o que queres que eu te faça, minha filha? Aí eu respondi: ah, Senhor, eu quero voltar a andar. A expressão daquele rosto, os cabelos castanhos, os olhos claros, olhos transparentes, me penetravam. A sua face era de uma imensa tristeza, mas ao mesmo tempo de uma imensa doçura. Ele me olhou demoradamente, depois me perguntou, e me redarguiu, melhor dizendo: andar, minha filha, não é o mais importante na vida. Vou te dar algo muito mais valioso. Vai em paz. Eu não entendi aquela última frase, vai em paz. Mas a verdade é que uma energia de paz me envolveu de tal forma que eu nunca havia experimentado algo daquela natureza. Aí então a Lavínia pergunta: mas então você nunca mais então levantou da cama? Como é que você fala que você ama ele? Por muito tempo, Lavínia, eu também pensei assim: por que ele não me curou? Eu conheci tantos paralíticos, tantos que ele restituiu a visão, cegos, surdos, mudos, endemoniados. Ele recuperou a tantos, e que eu não fui curada. Foi somente, Lavínia, a lição do tempo que me fez verdadeiramente compreendê-lo. Porque à medida que os meses e os anos passavam, aqueles, muitos, não todos, que eram os beneficiários das suas mãos, da sua compaixão, das suas curas, voltaram a se enfermar. Alguns até morreram. Outros, após a saúde, desertaram completamente dos deveres, acabaram se acompliciando com as questões do mal, tantas complicações acabaram se metendo. Mas eu, Lavínia, continuei paralítica, mas, paulatinamente, fui possuída ao longo dos meses, dos anos, de uma paz incomparável, uma alegria de viver, de amar. Eu transformei minha vida, transformei toda a dor em sorrisos para aqueles que precisavam, os mais infelizes. Toda a minha aflição transmutou-se na forma de atender ao próximo, trazer conforto, esperança a tantos que sofriam, muito mais do que eu. Aí a Miriam vai, faz uma pausa, se recompõe de uma certa forma mentalmente e segue aqueles olhos, Lavínia, olhos doces. Nunca mais eu tirei aquela imagem da minha mente. Passei a amar Jesus. É certo, ele foi embora. Me contaram. Até que ele voltou, se apresentou, ressuscitou. Mas a minha vida foi completamente diferente. Eu estava curada, Lavínia. Curada de verdade. Não do corpo, mas da alma, o que é o mais importante. E aí nós vamos vendo, nesse testemunho da nossa Miriam, falando para aquela Patrícia, não entendendo ainda muito bem, a nossa querida Miriam explicou o que verdadeiramente ela conseguiu encontrar, essa espiritualidade que a ligou ao Cristo, e ligando-a ao Cristo, a ligou com Deus.
E ela encontrou uma cura, que não é a cura que todos nós conhecemos. Porque se nós montarmos aqui, nosso grupo aqui pequeno, essas 30 pessoas, centro de cura e centro de estudo do Evangelho, podem ter certeza, centro de estudo do Evangelho, vamos ter aqui meia dúzia de gatos pingados. Centro de cura, uma fila daqui até não sei nem aonde. Porque as pessoas buscam esta cura do corpo, muito justa, não estamos desmerecendo isto, mas se esquecem de que a verdadeira cura é esta espiritualidade que Emmanuel nos traz, propondo a todos nós, logo no comecinho do livro, Nosso Lar, e que o Espiritismo nos explica de forma tão categórica, de que é preciso transformar o íntimo primeiro, para que a cura real possa ocorrer. A nossa Lavínia, a nossa Miriam, talvez sejamos nós, nos dias atuais, buscando algo diferenciado, mas que saibamos que uma vez que temos esta joia, que é a doutrina dos Espíritos, não menosprezemos o estudo sério, o estudo metódico, para que o Espiritismo não seja simplesmente um momento de diletantismo das nossas vidas, para a gente passar o tempo. Seja o Cristo, mais uma vez, nos fazendo o convite. Cura do corpo não é tão importante. Dar-vos-ei algo muito mais importante, a paz. E aí, voltando ao Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 33, quando ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e convido-vos a vencer este mundo íntimo. Este finalzinho sou eu que fiz uma adaptação. Não está no Evangelho de João. Muita paz, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Ficamos aí agora disponíveis a possíveis perguntas, se houverem. Obrigada, querido Marcelinho. Excelentes reflexões. Lindo. Rafael, por favor? Vamos lá, temos algumas perguntas aqui sim. A primeira vai: sintomas de ansiedade e depressão podem estar ligados a uma mediunidade aflorada, onde ainda não se aprendeu a usar essa mediunidade como uma ferramenta do bem de Deus? Ansiedade e depressão, sem dúvida, essas condições da alma podem abrir portas para conexões espirituais e, sem dúvida, a mediunidade, essa faculdade orgânica que vai manifestar-se no espírito e, logicamente, alguns que possuam esta faculdade, a mediunidade, de uma forma um pouco mais aflorada, possuindo já as questões relacionadas à depressão e à ansiedade, é natural que isto possa se manifestar de uma forma muito mais aflorada. Deixa eu ver se eu tento explicar de uma forma diferente. Vamos supor que tenhamos uma mediunidade um pouco mais aflorada, mas não somos perfeitamente educados. Educados no sentido de que conscientes de que todos esses fenômenos que ocorrem fazem parte das situações do passado que se manifestam no presente. Tendo determinadas faculdades um pouco mais afloradas, é possível que espíritos que vibrem da mesma faixa e que espíritos talvez que não querem o nosso bem potencializem esses fenômenos de ansiedade, de depressão. Muitas vezes isso ocorre com muita intensidade. Eu volto à mensagem que as duas médiuns, a senhora M e a senhora T, em 1866, trouxeram, falando que os suicídios alcançariam números inimagináveis, isso que mostrando os sinais dos tempos e que talvez estejamos vivendo. Então, toda porta escancarada, no caso, uma mediunidade que tenho, associado
associada a conteúdos kármicos, situações que eu trago do passado, sejam eles da ansiedade, sejam eles da depressão, sem dúvida, vão encontrar nesta porta aberta que é a mediunidade, né, uma possibilidade de maximizar tudo isso. Muitos casos de suicídio acontecem por causa dessas situações. E aí, talvez, num primeiro momento, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, as questões medicamentosas, talvez, sejam importantes no primeiro momento, e um processo de espiritualização para entender que nós nunca estamos sozinhos. Vibramos, pensamos, sempre em associação com alguns outros encarnados ou desencarnados. Nós saímos hoje, tivemos uma palestra hoje, na nossa casa espírita. Não fui eu que fiz a palestra. Pensamento e vida, o impacto dos pensamentos nas nossas vidas, e a moça foi muito feliz falando exatamente que tipo, e ela trouxe Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que tipo de pensamento eu estou tendo. Por exemplo, uma ansiedade. Aquele que é ansioso está pensando em possíveis situações complexas em um futuro que nem aconteceu. A depressão, verdade? 90% às vezes dos problemas que a gente pensa não acontecem. Isso eu já percebi isso até comigo, né? Já tive momentos de ansiedade. E a depressão, essas situações muitas vezes deflagradas por sentimentos de culpa, que às vezes vêm de outras vidas. Lógico que essa não é a única questão. Elas são potencializadas por espíritos que querem o nosso mal, que não nos perdoaram, e a mediunidade, sem dúvida, essa porta aberta, amplia a possibilidade dessas conexões, e aí, sem dúvida, tudo pode ficar muito mais difícil. Eu não sei se fiquei claro, dei uma volta imensa, né, para explicar alguma coisa. Acho que foi boa, acho que foi boa. E tem uma pergunta aqui que vai ao contrário. O não desenvolvimento da mediunidade, quando aparente na pessoa, pode também acarretar em doença? O que seria o não desenvolvimento da mediunidade? Divaldo Pereira Franco tem uma fala que é muito interessante, e eu gostei muito. Ele fala assim o seguinte: quando as pessoas entram numa casa espírita, e aí logo a pessoa, não, tem que desenvolver a mediunidade, que a pessoa vê, a mediunidade é uma faculdade neutra, da mesma forma que a fala, a forma de escutar. Eu vou utilizar de uma forma da forma como eu me comporto. Se eu sou uma pessoa mesquinha, se eu sou um fofoqueiro, eu vou utilizar a minha fala, que é uma faculdade neutra, da pior maneira possível. Vou escutar da pior maneira possível. Escuto uma coisa, vou deturpá-la e vou falar de forma complicada. A mediunidade também, da mesma forma, este potencial que a alma tem, que o espírito tem, que na verdade é uma faculdade orgânica que o espírito manifesta-se através das questões orgânicas, ela sem dúvida é uma outra porta. Se eu não sou educado não no sentido de instrução, se eu não tenho conhecimento, se eu não procuro me educar primeiro, a mediunidade vai ser, sem dúvida, mal utilizada. Não é botar a pessoa de cara numa reunião mediúnica, porque vamos entrar naquela questão que Kardec traz. A pessoa, quando entra num laboratório sem saber quais são as substâncias, ela vai se queimar, ela vai se dar mal. Então, primeiro, se educar, assistir às palestras, se evangelizar, começar a se acalmar, porque aí todos os potenciais que aquele ser humano possui vão se manifestar de uma forma muito mais equilibrada, seja na sua fala mais cadenciada, mais dócil, seja na forma de ouvir, diminuindo, de repente, a vontade de fazer uma fofoca, seja na mediunidade. Então, todos esses padrões vibratórios, energéticos, vão se manifestar de uma forma muito mais equilibrada, porque eu, por minha vez, estou mais equilibrado. Então, educação da mediunidade, eu falaria diferente. Eduque-se primeiro. A mediunidade aí vai estar educada. Se eu sou educado, se eu sou brando, se eu procuro trabalhar na minha evangelização, mesmo que tenha estas portas, esses potenciais da mediunidade escancarados, quem dá as regras sou eu. Então, eu vou ditar
como estes potenciais mediúnicos serão utilizados. Se eu sou uma pessoa totalmente imoral, a mediunidade será utilizada de forma equivocada. Então, evangelize-se primeiro e a mediunidade vai de arrasto. Muito bom. Temos uma pergunta no chat da Maria Alba. E como agir nesta encarnação com tantos compromissos assumidos e teremos que levá-los, porque são inerentes, levando em nossa genética para a próxima vida? Eu não sei o que ela quis dizer de compromissos, então talvez a minha resposta não seja tão completa. É preciso criar algum tipo de... O que ela quis lidar com compromissos? Porque, naturalmente, nós temos aí prioridades que precisam ser atendidas. A prioridade maior com os nossos próximos, mais próximos, com nós mesmos primeiro. Eu não sei se é essa a pergunta. Quais as prioridades? Quais os compromissos que ela tem dito? Aí, por isso que precisava de um pouco mais de informação. Eu acho que a Maria Alba, Maria você Alba pode está falar? presente. Se ela quiser falar. Oi, boa noite. Eu quis dizer assim sobre os compromissos que nós assumimos durante a reencarnação, e já trazemos lá de trás, e assumimos mais aqui, e depois, como o senhor explicou ali, a gente leva na genética todo esse conteúdo. Imagina como que vai ser a nossa próxima vida. A pergunta foi a seguinte: como a gente deve agir agora, não é? De uma forma para que possamos amenizar um pouco mais tantas dores que estamos acumulando para uma próxima. Já respondi. Papai do céu não dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, é o seguinte, vá tranquila e com calma. Existem problemas, mas todo problema tem uma solução. Se a solução aparente não pode ser encontrada no atual momento, a solução já está dada. Então, o que significa isso? Sem dúvida, nós hoje somos o resultado do que fizemos ontem. Vamos trazer esta bagagem, as situações que vão se apresentar, os desafios, os obstáculos. Isso tudo, você vai aos poucos dando conta deles, de uma forma muito terna, muito amorosa. Eu sei que é fácil falar. Eu conheço determinadas pessoas com cargas, com dramas muito grandes, principalmente quem trabalha na área do atendimento fraterno da casa espírita. Vem todo tipo de assunto, todo tipo de problema, dramas inimagináveis. E eu conheço pessoas que vieram com os mesmos dramas e com uma capacidade de resolução e de dar a volta por cima impressionante. Qual é a diferença de um para o outro? Um deixou-se envolver pela ansiedade, pela depressão, pelas más companhias espirituais, porque não conseguiu acalmar-se. Outras pessoas, utilizando de todo este cabedal de informação que a doutrina espírita traz, e o Evangelho de Jesus elucidado através da doutrina, pôs em prática. Quando a gente passa a pôr em prática tudo isso, aos poucos, o que era deste tamanho fica um pouco menor. Parece mágica, mas não é não. Por que eu estou falando isso? Nós nunca estamos sozinhos. Tem muito mais gente que torce a favor do que gente que torce contra. Quando eu desenvolvo dentro de mim uma serenidade, o hábito da oração, assistindo às palestras, sejam elas espíritas, ou frequentando uma igreja, ou buscando essa espiritualidade, mas com a certeza absoluta de que existe um Pai infinitamente bom e justo, nós passamos a ter uma calma e os níveis de ansiedade começam a diminuir. Nesses níveis de ansiedade começando a diminuir, nós vamos desenvolver o quê? Uma sintonia com os bons espíritos que sempre estiveram ao nosso lado
e que estavam esperando a brecha para entrar. Para entrar, que eu estou falando o seguinte, graças a Deus, ele agora está me ouvindo. 1000 soluções começam a aparecer. Soluções que antes, no nosso estado de perturbação, nós não tínhamos a menor ideia. Muitas vezes eu me vi, quando estava assim, com níveis de ansiedade, até com um pouco de depressão, incapacitado de encontrar uma solução, às vezes, para um problema que era relativamente simples. Quando eu parei e fiz a oração, não é um passe de mágica. Eu parei a perceber e falei assim, meu Deus, existe uma proposta através dessa dificuldade. Será porque Deus não gosta de mim, quer me castigar? Ou porque é para eu treinar a minha inteligência, buscar uma serenidade e, quem sabe, a resposta que já existe, mas que eu não estou tendo acesso. Todas as vezes que eu fui por este caminho, as respostas vieram. Talvez não seja a resposta que eu queira, a mais espetacular do ponto de vista material, mas a resposta da serenidade, da let it go, como a gente diz na América, assim, está tudo certo. Se eu não tenho uma solução para este momento, a solução está dada. E aí eu encontro não mais a ansiedade que eu estava, aguardando os fatos, com compaixão, com tranquilidade, com perdão, com tolerância. Tudo fica diferente. Eu posso levar um balde de água na cabeça xingando quem foi que botou água no balde. Ou eu posso levar um balde na cabeça assim, que bom, vou matar a sede de um bocado de gente. São duas propostas diferentes. A gente escolhe como é que a gente quer caminhar por essa vida. Ou xingando quem foi que botou água no balde, ele está pesado, ou graças a Deus, Senhor, o Senhor está me ensinando a me equilibrar com esse balde na cabeça, vou matar a sede de tanta gente. São formas diferentes de ver a vida. Então, os compromissos que você assumiu lá atrás, vamos aos poucos dando conta, pedindo ajuda aos bons espíritos, mas não transferindo as nossas responsabilidades para os espíritos, porque nós temos que dar conta de muitos compromissos que nós fizemos, mas lembrando, Papai do Céu não dá mais do que a gente pode carregar. Se a gente está fazendo muito mais do que a gente pode carregar, vamos prestar atenção. E, de repente, eu é que estou botando mais pedra nesse balde do que eu deveria ter posto. Será que fez sentido? Fez sim. Eu vou lembrar dessa do balde d'água a próxima vez que alguém me cortar no trânsito, em vez de ganhar um xingão, eu vou agradecer por saber frear melhor, né? Eu vou trazer uma pergunta que a Cidinha fez, que eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar para frente. Ela pergunta: como lidar com o medo quando ele vem como ansiedade? Eu recomendo a oração. Porque o medo é um sentimento, é uma emoção que vem lá de trás, desde os tempos mais primitivos. Ele faz parte de um processo de proteção da vida. Você vê o animal, quando ele fica acuado e algum bicho vai atrás, a primeira emoção que ele tem é o medo. Aquele atávico vem lá de trás. E isso atravessou os milênios incontáveis até chegarmos ao atual estágio de homem, de humanidade. Então, isso vem lá de trás. Aos poucos, a gente vai conseguindo, aos poucos, porque também não é um passe de mágica, aos poucos a gente vai percebendo que muitos medos que nós possuíamos, por exemplo, síndrome do pânico, muitos medos que nós possuímos, eles são imaginários. E, às vezes, incutidos por estes espíritos que querem mesmo que a gente desenvolva cada vez mais esta sintonia vibratória com um andar de baixo, eu vou colocar assim, para que eles nos peguem na curva. Vou botar desta forma. Então, o medo, às vezes, ele nos invade. É verdade. Tenta substituir esse pensamento, né? Substitui o pensamento, às vezes, através de uma oração, através de uma meditação. O Divaldo me ensinou um negócio que eu achei interessante. Às vezes vem algumas coisas, né? Ele fala assim, Marcelo, joga água no rosto. Joga água no rosto, assim, e tudo, de repente, aqui dá um choque. É físico, não é nem espiritual. Você joga água no rosto, assim, de repente, meu Deus, parece que lavou, né? Você quebra um pouco aquele momento que você estava.
e tenta, aos pouquinhos, entrar numa sintonia de oração. E você vai encontrar, a pessoa vai encontrar uma serenidade. Mas não é a oração decorada, aquele que pega o texto, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, né? Não sabe nem o que está falando. Às vezes a oração fala, meu Pai, Jesus, que sentimento é esse? Me acalma, me acalma. Eu não estou conseguindo controlar. Quando isto vem do fundo do coração, com muita sinceridade, a ajuda vem. Os bons espíritos vêm. E parece que é um cega-leão que eles nos dão. E a gente começa a ficar muito mais sereno. O medo que era desse tamanho vai diminuindo, vai aos pouquinhos. Toda situação que parece que perde o controle nos padrões, nos moldes que nós imaginamos. Porque, às vezes, os moldes e os padrões que nós imaginávamos não são os melhores. Muitas vezes, uma situação precisa se desequilibrar para encontrar uma outra posição de equilíbrio. Quando eu pego uma caneta e coloco ali aqui em cima, se eu largar, ela cai, porque ela não está em equilíbrio. Ela vai buscar uma outra posição de equilíbrio. Muitas vezes, situações desconfortáveis acontecem na nossa vida, primeiro, para nos ensinar que talvez o equilíbrio ali não estava muito bem ajustado. Ou talvez lições que precisamos aprender de paciência. Olha a nossa querida Joana, que se apresenta como espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que eleitos? Porque já estamos capacitados de entender que esta professora chamada dor, e André Luiz fala muito bem da questão da dor auxílio, da dor resignação, da dor convite, vai nos falando a respeito disso no livro Ação e Reação, se eu não estou enganado, falando de todas essas propostas. E aí o medo passa a não ser mais aquela emoção atávica que vem lá de trás dos animais e que atravessou os milênios incontáveis e se apresenta agora numa situação que talvez aparentemente não tenha solução. Tudo tem solução, mesmo que a solução não seja a solução que a gente quer. O mais importante é o seguinte: Deus é amor. Deus nos ama. E toda situação dolorosa e obstaculizante tem data para acabar. Não é quando a gente vai na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, nos testemunhos dos espíritos suicidas, que eles têm a impressão de que aquela sensação nunca vai acabar. Aquilo é um desespero muito grande, um medo muito grande invade a todos eles. E o que o Espírito São Luís, que é o coordenador da reunião mediúnica de Kardec, fala? Ore por eles. Coisa que a gente deixa de lado, que a gente quer uma solução mágica. Ora. Quem ora verdadeiramente abre a boca da alma e conecta-se com o mundo maior. E as respostas vêm, às vezes, em formas que a gente nem imagina. O medo se desfaz. Vai por mim que isso funciona. Funcionou para mim, para um monte de gente, e eu acho que vai funcionar para a pessoa também. Muito obrigado. Desculpe a E a gente tem informalidade aqui, né? A gente tem mais uma perguntinha, se ainda der tempo para você. É correto dizer que as pessoas espiritualistas tendem a ser fisicamente mais saudáveis, têm estilos de vida mais benéficos e requerem menos assistência médica? É correto. Existem pesquisas na área, até nas universidades, nas academias de ciência aqui dos Estados Unidos, que têm demonstrado isso. Nós tivemos um evento aqui da Associação Médico Espírita, promovido pela doutora Sônia Dói. Vários médicos estiveram aqui em 2017, acho que 17 ou 18, não me lembro agora. Médicos que não eram espíritas, um era católico, o outro era budista, o outro tinha um espírita também, uma turma, e todos eles foram unânimes nestas pesquisas que estão acontecendo, rompendo o paradigma materialista. A gente volta agora ao capítulo 27 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando o Leon Denis fala da revelação pela dor. Porque uma proposta materialista é impossível de tirar a dor de alguém que perdeu um ente querido.
Uma mãe que perdeu o filho na tenra idade. O que você vai falar para ela se ela tem o paradigma materialista? Acabou, nunca mais vou ver meu filho. Então, quem busca esta espiritualidade, quem busca este sentido de transcendência, com certeza os níveis de ansiedade são menores, o nível energético é maior e as sintonias com o mundo espiritual, benfazejo, são muito maiores, trazendo, consequentemente, a nossa tranquilidade, a mansuetude. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, passa a ter muito mais sentido. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão uma terra. Que terra é essa que eles vão herdar? É a terra íntima. A gente pensa ainda que é para herdar lá fora, ser um grande milionário, vamos conquistar todas as corporações. É herdar esta terra íntima, com espiritualidade, com certeza absoluta e confiança em Deus, de que todo problema tem data para terminar e são propostas de crescimento para o espírito imortal que nós somos. Aí a gente percebe. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Nascente de Bênçãos, é do nosso Divaldo. No último capítulo, ele fala de providência divina. E aí Joana vai fazendo um paralelo num determinado momento, falando sobre a história do mundo. E Joana fala que a onisciência divina que nos programou o espírito para a glória solar, olha aí, não é glória da terra não, hein? Para a glória solar, nos propicia desde os primórdios os mecanismos hábeis para a nossa autoiluminação, que aos poucos vão se desvendando, vão se apresentando, dependendo da minha força de vontade nesses processos de autodisciplina. Por isso a reforma íntima, a autodisciplina, não é deixar solto, vale tudo. Ai, tem que ser. Eu vejo tanta política aí de governo já, B, C e tudo. Assim, gente, quem quer ser feliz mais cedo se autodomina, se disciplina. Não estamos falando de castração, não, de maneira alguma. Porque a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Mas quem quiser ser feliz mais cedo, não é alegria. Estou falando de felicidade que, apesar dos problemas lá fora, aqui dentro eu tenho paz. Eu tenho espiritualidade. Eu sou feliz. Estes são os espíritos do futuro que seremos nós. Mas vai depender da gente desenvolver este mecanismo. Melhor, não é desenvolver o mecanismo. Pegar na charrua, mergulhar neste processo de autoburilamento, de aprendizado, de reforma íntima, de disciplina, para que, apesar das dores, eu possa um dia ser feliz. Quem quiser me seguir, disse Jesus, pega a tua cruz e me segue, dizendo que não vai ser fácil. Pega a tua cruz, porque eu tenho um passado lá atrás, eu tenho que dar conta dele hoje. Pega essa cruz e, mesmo com esta cruz, tenta ser brando, manso, pacífico, perdoa, consola. Isso é muito bonito. Aquele que se dedica a tudo isso encontra, sem dúvida, o auxílio de uma infinidade daqueles que já passaram pelos estágios dolorosos e obstaculizantes que nós estamos passando e que sabem e que torcem pela gente. Parece um coro. Vai, Marcelo, vai. Eu estou aqui. Você vai conseguir. Você vai vencer. E será mais um nesta grande festa, que é a festa do céu. São as núpcias que Jesus nos convida, de felicidade, de beleza, de harmonia. Marcelo, muito obrigado. Foram reflexões excelentes. Nós temos vários comentários no chat já agradecendo de tantas reflexões maravilhosas. Se a gente pudesse pedir para você encerrar com as suas considerações finais e uma prece para terminar, por favor. Eu agradeço muito essa oportunidade que nos foi dada, porque embora nós estejamos falando aqui, talvez com a
falsa impressão de conhecimento de causa, nós também somos os falhos. Muitas vezes titubeamos, temos as nossas quedas, mas com a certeza absoluta de que devemos levantar, nos esforçar para que essa felicidade possa mais rapidamente nos visitar o íntimo. E aí nós poderíamos, na nossa prece, pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos traga a capacidade de discernimento necessário para entender que a vida verdadeira não se encontra neste momento no campo físico, mas que começa nele. Ensina-nos, Senhor, a caminhar pela estrada da vida, a tolerar mais, a perdoar mais, a amar mais. Parafraseando a divina oração do nosso querido Poverello de Assis, quando nos fala: Senhor, faz-nos instrumentos de tua paz. Onde houver o ódio, auxilia-nos, Senhor, a sermos aqueles que levam o amor. Onde houver a ofensa, Senhor, ajuda-nos a sermos aqueles que dão o primeiro passo na direção do perdão. A treva, a luz, Senhor. As situações todas onde a dúvida nos visita e a tantos outros nos auxilia a sermos aqueles que levam a verdade. Não a nossa verdade, que ainda é obscurecida, ainda é complexa e relacionados aos atavismos do passado, mas a verdade imaculada deste amor que se dispersa por todo o universo e nos conduz às situações mais belas de harmonia e de paz na construção do ser humano que todos nós somos, caminhando para o infinito e nos unindo, Senhor, a Ti na festa do céu. Não será um céu das questões românticas, dos quadros mais belos, das pinturas mais celestes. É o céu da iniquidade, da beleza, não da iniquidade. O céu da beleza inimaginável que nos espera, para que um dia, nestas núpcias que se fazem entre criatura e Criador, possamos mais uma vez repetir a frase inicial da oração do nosso querido Poverello: Senhor, agora que te conheço, faz-nos instrumentos de tua paz. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que assim seja.